Que bom estarmos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre todas essas questões que envolvem os nossos relacionamentos. E mais uma vez eu quero falar sobre o nosso principal relacionamento, que é aquele construído dentro da nossa própria casa. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, e vai ser uma bênção para todos nós podermos cada vez mais levar essa mensagem às pessoas que caminham com a gente. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre um assunto que eu deixei, vamos dizer assim, uma pontinha solta para a gente poder continuar. Algumas pessoas me perguntaram, alguns dias depois que nós lançamos o vídeo sobre os relacionamentos na nossa casa, e aí, como eu faço para restaurar o relacionamento dentro da minha própria casa? Como eu faço para que eu possa ter na minha casa esse ambiente de amor, esse ambiente de paz? Eu levantei o problema, mas eu preciso aprofundar um pouco mais em como resolvermos essa questão, em como acabarmos com essa dor de termos uma casa onde nós não temos aquele prazer de voltar no fim do dia, onde nós não nos sentimos felizes em estarmos juntos com a nossa família. A primeira coisa, ou a principal coisa que nós precisamos fazer para restaurar a nossa casa é entendermos que nós precisamos restaurar os princípios, os valores, aquilo que faz com que a nossa casa seja de fato uma casa da maneira que Deus sonhou para que nós vivêssemos. Que princípios são esses? Eu quero falar de dois princípios fundamentais. O princípio da submissão e autoridade, que nós vamos chamá-lo aqui, como a Bíblia chama, de respeito, e o princípio do amor, um amor tão profundo que é capaz de entregar a própria vida para que ele esteja de pé. Eu quero ler apenas um versículo, e ele está em Efésios 5:33, na segunda parte do 33. Ele diz assim: cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Eu posso repetir com você esse texto? Olha, veja, cada marido, é específico para você, marido, deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Se você colocar esse texto dentro do contexto do capítulo 5 de Efésios, você verá algumas orientações muito diretas, muito claras sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, comparando o relacionamento de Cristo e sua igreja com o marido e com a esposa. Mas ao fechar o capítulo, o apóstolo Paulo nos chama a essa percepção clara: marido, ame a esposa, esposa, respeite o marido. Isso me intriga. Por quê? Por que o marido tem que amar a esposa e a esposa não tem que amar o marido? Por que a esposa deve respeitar o marido e aqui não fala que o marido tem que respeitar a esposa? Afinal, amor e respeito são fundamentos, são princípios básicos no relacionamento de ambas as partes. E eu não acredito de maneira alguma que o apóstolo Paulo esteja aqui apontando para o fato de que o marido só tem que amar e não tem que respeitar, ou a esposa só tem que respeitar e não tem que amar. De forma alguma. Mas por que o destaque para cada um em um desses dois pontos? Preste muita atenção. Nada machuca mais um coração de uma mulher, de uma esposa, do que não se sentir amada. Você está prestando atenção nisso? Nada fere mais o coração de uma esposa do que não se sentir a prioridade, do que não se sentir a coisa mais importante para o seu marido. O texto diz, se você voltar alguns versículos antes, que o marido deve amar a esposa ao ponto de entregar a sua vida por ela. Ah, quantas esposas ouvem isso e falam: meu marido gosta mais do time que ele torce do que de mim. Meu marido gosta muito mais do trabalho dele do que de mim. Do nosso carro, ele gosta muito mais daquele carro do que de mim. Daquela moto, dos amigos dele. Gente, isso fere o coração de uma mulher. Uma mulher se sentir o segundo, o terceiro, o quarto lugar, a prioridade do seu marido, é dizer para ela que ela não vale nada. Não é que ela não vale nada. É assim que ela se sente. Ela se sente extremamente entristecida por ser tratada num lugar diferente do que é o lugar dela, o lugar da prioridade do seu amor. E o respeito? Esposas, respeitem o seu marido. Da mesma maneira que nada fere mais o coração de uma esposa do que não se sentir amada, nada fere mais o coração de um homem do que não se sentir respeitado, do que não se sentir admirado, do que não se sentir valorizado. Quantas mulheres
desrespeitam o seu marido em todo o tempo? Quantas mulheres vivem desrespeitando, desonrando, desvalorizando o seu marido? O marido precisa sentir que ele tem valor dentro da sua casa, que ele é respeitado, que ele é honrado pela sua família. E os filhos não respeitarão e não honrarão o seu pai se esse respeito não nascer primeiro no coração da esposa. Isso não é uma arma para você usar contra, por favor. Entenda isso. Eu não quero que você use isso contra o seu casamento, mas eu estou te dando aqui uma chave bíblica, uma chave poderosa, um princípio para a restauração da sua família e para o seu lar se transformar num ambiente de amor e paz. Deus abençoe você.